prazer estar diante do Eterno no Shabat. É um Shabat Mehubarot, são duas porções. Shabat Mehubarot, porque são duas porções, tá, irmãos? É a porção 32ª e a 33ª porção, Bear, que significa no monte, e Berukotai, em minhas leis. Com essas duas porções, nós vamos finalizar a leitura do livro de Vaikra, de Levítico. Nós encerramos hoje o livro, e aí nós vamos estar em unidade com Israel, lendo as mesmas porções daqui em diante. Esse encontro foi marcado por Adonai, que vai ser em Shavuot. Vanessa já fez o convite, mas eu quero reforçar, não como convite, mas como uma convocação, que a partir do dia 19, foi um convite que ela fez. Nós estamos fazendo uma convocação agora. Porque é um mandamento a ser cumprido, e eu e você precisamos estar aqui neste encontro com Adonai. Dia 19, às 17 horas, nós estaremos fazendo a Havdalah do Shabat. Iniciaremos a celebração de Shavuot. O início de Shavuot será com as crianças, a participação das crianças, e nós vamos fazer um percurso das 10 palavras junto com os jovens, o cortejo, isso, das 10 palavras junto com os jovens. E depois, no dia seguinte, no dia 20, nós também estaremos reunidos aqui, eu e vocês, para fazer o encerramento, aí já com a participação mais festiva, junto com os jovens cantando um coral, uma apresentação muito bonita, e a leitura do livro de Ruth. Então você está convocado, e segundo a prescrição da Torá, você não pode aparecer aqui de mãos vazias. Há uma oferta que precisa ser entregue, que é o fruto que você precisa apresentar diante de Adonai, sobre tudo aquilo que Ele nos presenteou. Este ano, neste ciclo, o Eterno nos deu Isaías, capítulo 63. Vai lá comigo, por favor. Somente o verso 7. Esse verso é o verso que vai dar a base bíblica para a nossa celebração de Shavuot. Então você, durante essa semana, já pode fazer sua leitura orando Isaías 67. Nós estamos fazendo essa oração nos sacrifícios diários. Mas capítulo 63 de Isaías, somente o verso 7, é o verso da base para nós celebrarmos Shavuot nesse ciclo. Ele diz assim, as benignidades do Eterno mencionarei, e os muitos louvores do Eterno, consoante tudo que o Eterno nos concedeu, a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes concedeu, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. É sobre este mandamento, sobre essa ordenança que nós viemos nos apresentar em Shavuot. Então nós temos aí uma semana de intenso trabalho de leitura da palavra de Adonai. Depois nós vamos voltar a esses textos de Isaías 63, verso 7. Eu falei 67? Eu sou assim mesmo, tá? Vocês me corrigem. No Shabat eu sou assim mesmo. É 63, verso 7. Vocês me corrigem, por favor. É o Shabat descanso. Aí o Tico e o Teco já não estão muito confortáveis. Então, vamos lá. As duas porções dessa parashut, essas duas parashutes, duas porções, apresentam também, irmãos, duas instituições aqui para nós. Mas são instituições da propriedade, que é o Shabat dos anos, que a gente conhece como Shemitah, e o Jubileu, que eu e você conhecemos por Yovel. Ambas as instituições, irmãos, têm por finalidade proteger a terra, isto é, a propriedade, e proteger o homem, para que o homem não pereça juntamente com a terra. Principalmente o homem que tem dívidas com o próximo e com Adonai. Então, essas duas instituições da propriedade são celebradas no encerramento do livro de Vaikra. Aí eu convido vocês para orarem comigo. Vamos orar? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós queremos nos apresentar diante de Ti para honrar o Teu nome, celebrar a Tua presença neste Shabat no meio de nós, para que assim o ambiente seja santo, porque a Tua palavra diz que o ambiente se torna santo, ó Pai, quando o Senhor está presente. Portanto, seja conosco,
Opera sem tardar em nosso meio, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, porque nós somos difíceis demais, mesmo diante dos nossos problemas, Eterno. O Senhor é compassivo e generoso, tem nos tratado com muito amor, mais do que nós merecemos, mas assim é, Adonai. Portanto, seja conosco nessa manhã, nos instrui, nos ensina, fala diretamente ao nosso coração para que haja cura, para que haja libertação, porque nós já aprendemos, ó Pai, que o Shabat é aquele que cura, que liberta. Portanto, seja conosco, ó Pai, nos ensina a Tua palavra, na proporção que nós viemos sair diferente daquilo que nós entramos aqui, mas que haja uma transformação de vida em nosso meio, Eterno. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, é que nós honramos o Teu nome nessa manhã e agradecemos pela Tua presença, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. A porção, ela está lá em Levítico, capítulo 25, o Anderson já iniciou aqui a leitura de Behar. Behar aqui, a palavra significa monte. No hebraico é somente Har. B é um artigo ali, né? No monte, né? E significa colina, outeiro, região montanhosa, monte, montanha, enfim. Esse é o significado do termo Behar, no monte. Os exegetas falam que na Síria e na Palestina, os montes serviam de adoração para os deuses. Eu acho que até hoje, né? Alguns montes lá são consagrados a deuses, não só fora da Síria. Aqui no nosso estado nós temos essa prática também de adoração em montanha. E isso, bem lembrado, a maioria em todos os templos idólatras são colocados nos outeiros, quase todos, né? É isso mesmo, aqui nós temos um bem visível do nosso lado, mais em Vila Velha, enfim. Na Síria, nas montanhas, e elas eram adoradas. Adonai aparece para os Bnei Israel, para os filhos de Israel, como Yudivei Vav-Rei, o nome sobre todo o nome. Aquele que é o início e o fim, aquele que é presente em todas as coisas. Em cima de uma montanha chamada Sion, mostrando aos seus filhos que Ele é sempre a solução para o meu e o seu problema. Ele se coloca diante do Monte Sião. Ele se coloca para estabelecer que Ele é a solução para o meu e o seu problema, para o nosso problema. Mas é preciso que eu e vocês, os Bnei Israel, todos, entendam. Eu preciso reconhecer, Leonardo, nós precisamos reconhecer que Ele é Elohim. Nós precisamos conhecer que o Elohim que você e eu sirvamos é o Elohim de Abraão, é o Elohim de Isaac, é o Elohim de Jacó. Aí, quando eu estava lendo essa porção, eu estava vendo um comentário de um exegeta, e ele diz que o salmista, ele marcha retornando para Jerusalém, pastora, e ele avista um monte de Jerusalém. E aí ele proclama, eu vou ter aqui, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O salmista, quando ele canta ali no Salmo 121, ele reconhece que Adonai é o Elohim, Elohim para todos os seus problemas, para que Ele possa solucionar e ajudar a solucionar todos os seus problemas. Ele eleva os olhos para o monte e lá ele tem certeza que de lá virá o seu socorro. É essa certeza que eu e você temos que ter. Toda a ação de Adonai precisa de uma reação dos seus filhos. Então você precisa, e eu também precisamos reconhecer que Ele é Elohim. Se você for lá no livro do profeta Isaías, vá lá comigo no capítulo 2, o profeta diz ali que nos últimos dias, lá no Monte Sião, Bear, no monte, as nações concorrerão para ter essa postura. As nações farão as suas aliadas diante de Adonai. Quer ver? Isaías capítulo 2. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ele anuncia o Messias o tempo todo. Então nós vamos sempre estar observando o dito do profeta Isaías. Aqui, olha só, olhem no capítulo 2, logo do início você vai ver, olha o verso 2 ali, do capítulo 2 do profeta Isaías. Ele diz assim, olha, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Eterno, na casa do Eterno, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Então você vê que ele vai sobrepor até mesmo aos templos idólatras. Ele vai sobrepor.
Ele vai pisar com seus pés para que a gente possa ter uma didática de como Adonai vai se pôr em cima dos outeiros, em cima dos templos idólatras. E concorrerão a eles todas as nações. Da mesma forma que Isaías está falando aqui, serão nos últimos dias. E para mim e para você parece que os últimos dias estão longe, né? Mas se você observar os detalhes da Torá, e o detalhe que acontece na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no país, no mundo todo, você vai ver que Isaías é mais do que atual, é muito mais que atual. Ele é a última invenção daquele pessoal que mexe com tecnologia. O pessoal da tecnologia está criando, Isaías já estabeleceu. Ele fala bem assim, olha, se engrandecerá por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Ele diz assim que virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do Elohim de Jacó. As nações conhecerão Adonai. Por isso que o salmista canta e fala assim, olha, eu olho para os montes e sei que de lá virá o meu socorro. Você imagina, eu e você imaginando, que as nações vão ter esse mesmo discurso? Olha aqui, olha, é isso que eles falam. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do nosso Elohim. Yeshua diz assim, que ele está preparando um lugar. Se não fosse assim, ele não teria dito, ele fala. Um lugar para todos, ele fala ali. Eu acho que é Lucas, o João 14, não sei. Ele fala assim, muitos virão à casa de meu pai. E ele fala bem assim, olha, continua a leitura aí. Ele nos ensinará, ele quem? Adonai. O que concerne aos seus caminhos. Ele vai ensinar como as nações deverão andar nos seus caminhos. Por isso que eu não posso ser aquele que vai ficar dentro da minha casa, orando para mim mesmo e para os meus problemas, choramingando sobre os meus problemas, porque se você sair na rua, você vai chorar porque o problema do outro é bem maior do que o seu. Bem maior. Ele vai falar assim, ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Bom, se o Adonai, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, que você diz que crê, que você olha para o monte e ali está firmada a sua proteção, fará isso, imagina você e eu que devemos fazer. Imagina você e eu que devemos fazer. Ele diz assim, de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes, os povos, as nações, se converterão as suas espadas em arado e as suas lanças em podadeiras. Não haverá espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha o verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz de Adonai, do Eterno. Esse é o chamado que o profeta Isaías faz para mim e para você aqui no capítulo 2, porque o objetivo aqui é que todas as nações, todos nós temos direito à salvação. Então o profeta Isaías já diz, olha, todas as nações subirão e reconhecerão que ali nos montes de Jerusalém estão estabelecidos os teus juízos. Por isso que o profeta ainda Isaías no capítulo 11, se você não quiser, mas eu vou lá, no verso 9, eu só anotei aqui que eu achei interessante, ele diz assim, o verso 9, a parte B, ele diz assim, olha, não, a parte A também, olha só, verso 9 do capítulo 11, ele fala assim, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Em outra versão diz assim, no monte da minha sacralidade. Olha como o peso é maior, é diferente. Pois a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Por isso que ele fala para nós que nós precisamos amplificar o som das águas. Por causa do profeta Isaías, que já vem anunciando a vinda do Messias. E ele fala aqui que cobrirá o conhecimento em Adonai. Cobrirá como as águas cobrem o mar. Todos deverão conhecer Adonai. Todos deverão conhecer Adonai. Por isso que, quando você encerra o livro de Vaikra, é um livro que muitos chamam, os nossos pais chamam os livros do Kohanim, Sefer Kohanim, livro dos sacerdotes, porque o sacerdote tem por premissa ir e anunciar o nome de Adonai. Ele encerra, mas ele encerra e ainda avisa, olha, vamos agora celebrar Shavuot. Todos têm que subir ao Monte Sião.
todos têm que subir e adorar a Adonai. Por isso que não é um convite, é uma convocação. Não é um convite, é uma convocação. E quando o Leonardo vier aqui na frente falar com os jovens, não adianta fugir da sua obrigação. Não adianta fugir para o monte que lá ele está. Não adianta você entrar debaixo da sua cama, que você vai tomar um susto, que ele também vai lá estar. Então não adianta fugir da sua obrigação, porque são jovens que vão assumir as responsabilidades desta casa quando eu, o Leonardo, o Biratão, o Anderson, o Eduardo passarem. Então não tem como fugir, porque tem uma obrigação que o profeta Isaías já deixou para mim e para você. Todas as nações subirão. Então há uma obrigação para mim e para você de anunciar a palavra do Eterno. Todos conheceram a Torá, isso é maravilhoso demais. Berrar inicia citando aqui, irmãos, o ano Shabat e o ano de jubileu, como eu já iniciei com vocês, que restituem à sociedade dos filhos de Israel o seu estado original. Quando eu estava escrevendo isso, ele retorna, pastora, o homem, a propriedade no seu estado original. Eu lembrei do termo in natura. In natura é quando um bem, um alimento, enfim, ele não passou por nenhum processo, ele continua do jeito que ele nasceu ou que ele surgiu. É o in natura, ele não perdeu as suas características originais. Então eu coloquei aqui entre parênteses natura. Os Benês Israel vão encontrar ali o seu estado original. Essas duas instituições são instituições, como eu disse, da propriedade. Tanto propriedade o homem, como propriedade a terra. Tem como premissa, eu coloquei aqui, evitar a ruína total da terra e do homem. Um homem que tem por preso o homem que é preso por uma obrigação ou uma dívida, seja com o seu próximo ou seja com Adonai. Eu fui procurar o conceito comum de que é propriedade. Se alguém tiver um conceito diferente, nos ajude. Instituições de uma propriedade. O ano Shabat, que é o descanso da terra, e o jubileu, que é os 50 anos, também descanso da terra, e retornar os bens para o seu dono original. Propriedade, diz assim o termo comum, é um direito real que dá a uma pessoa o domínio de um bem. Então, aquele que tem o direito real de domínio de um bem, ele tem uma propriedade. Amém? Em todas as suas relações, diz o conceito. Isto é, você vai usar esse bem de qualquer forma que você quiser usar. Ele coloca o direito de usar como um gozo, como dispor para outras pessoas. Enfim, a propriedade é sua. E tem como premissa, gozar ou dispor o direito dessa propriedade. Quem tem a posse dessa propriedade se chama proprietário. E eu fui buscar esse conceito. Ao proprietário também é dado o direito de reaver a coisa, caso alguém venha a tomar posse de forma injusta. Então você começa a entender a questão do conceito de in natura, do processo originário, como nasceu, como foi criado. O proprietário, ele tem o direito de reaver quando aquilo que é de sua propriedade, pastora, foi tomado de forma injusta. Ou você usa aquilo que não é seu de forma injusta. Então você e eu precisamos observar esses detalhes, porque se eu estou de posse ou de uma propriedade que não é minha, e se eu estou ali e faço de forma injusta, vai ser tirado de mim. Vai ser tirado de mim o direito de morar, ou de residir, ou de ter posse deste bem. A forma in natura do homem encontra-se lá em Gênesis capítulo 1. Vamos lá comigo para você ver, para nós começarmos a entendermos Bear e Berrocotai. Gênesis, no início de todas as coisas aqui, eu sempre volto em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, você vai comigo lá no verso 26. Livro da sementeira. É isso mesmo. Livro da sementeira. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26. Olha o que diz aqui o texto. A Torá. Então disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Eu coloquei em outra versão aqui para nós, que diz assim: Elohim diz: nós faremos Adam, o terroso, a nossa réplica, segundo nossa semelhança. Ele domine o peixe do mar, o volátil dos céus, o animal, toda a terra. Está vendo aí? Ele tomando posse da propriedade, o domínio, todo réptil que rasteja sobre a terra. Este é um homem in natura. Ele recebe de Adonai a propriedade. Mas se ele usar de forma indevida, será tomado. Não tem que dominar. Não, Baruch Hashem. A senhora lembrou muito bem. A Torá não fala que ele precisa dominar sobre outro homem. Baruch Hashem. Fala no microfone para que todos possam acompanhar, pastor. Você está falando, e eu estou lembrando aqui do capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. Que eu gostaria que tá vocês ruim, não? fossem lá. Está muito ruim. Está. Deve ser o... Amém. Tá bom agora? Tá, agora tá bom. Agora. Obrigado, Davi. Vamos lá no capítulo 2 de Isaías. Volta no capítulo 2 de de Isaías, coloca o dedão aí em Gênesis, capítulo 1. Segura aí que o Léo vai continuar com essa questão. Baruch Que é Hashem. muito interessante que ali a Torá não manda que você domine outro homem. Mande que você domine a terra, domine os animais do campo, dos mares, de onde for você domine, mas menos outro homem. Não é verdade? Isso. Aqui, quando você acabou de falar que no cume dos montes se engrandecerá por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Isso. Você está falando do Monte Sinai, mas também do Monte Sião, do Monte Sinai e do Monte Sião. Isso. O Monte Sinai é de onde sai a Torá. Esses são os meus estatutos, começa lá, Berrar. Berrucotai e Berrar também, não também. é? Esses são os meus estatutos. Aquilo que vocês precisam obedecer, o qual vocês não têm obedecido. Isso é para nós agora, nesse momento. Amém. Por quê? Porque está tudo bonitinho aqui até o versículo 5. Agora veja o 6 de Isaías, capítulo 2. Tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó. Encheram-se de costumes do Oriente, de costumes dos povos, das nações, são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, de riquezas. Não tem fim os seus tesouros, porque são gananciosos. A sua terra está cheia de cavalos. Não tem fim os seus carros. Cavalos fala de poder e força humana. Isso, de excesso de conhecimento de coisa humana. Não é assim que ensina a berrar no monte. Não. No Monte Sinai, nem no Monte Sião. A sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Interessante que quando eu sentei aqui, agora de manhã, alguém veio entregar uma palavra aqui para nós, dizendo de Miqueias, capítulo 6, vão lá comigo? Miqueias, capítulo 6, irmão. O que o Eterno exige de nós? Amém. O que Ele exige de nós para nós cumprirmos Berrucotai? O que Ele exige de nós? Vamos ali, capítulo 6 de Miqueias, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom. Ele não te declarou para você ficar disputando um com os outros. Não. Por ganância, por poder, ou por posição, ou por qualquer coisa. Ele vai te arrebentar todinho. Você aprendeu isso com as nações, em servir aos ídolos. Aqui, ó. O que é que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, cumpra o ano sabático, cumpra a propriedade da terra, daquele homem natural lá, que não foi dado a ele
o direito de dominar ninguém, mas ensinar aos homens a Torá. Amém. Amém. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. Amém. A voz do Eterno clama à cidade. Temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara, a quem a ordenou. Escutai a vara do pastor. Isso. Ele usa a vara, está ali no Salmo 23, o cajado e a vara. A vara é para disciplina e correção das ovelhas que o pastor usa. Amém. Então ele diz, ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, porque aqueles que conhecem Berrar e Berrucotai, que conhecem as leis do Sinai e conhecem as leis de Sion. Amém. Aqui, ó, estão com balanças detestáveis. Aqui, ó, poderei eu inocentar balanças falsas, com um saco de pesos enganosos. Os seus ricos estão cheios de violência. Seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Pastores e líderes. Amém. Por isso que ele vai destruir o seu próprio povo. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda estará vazio. Não é isso que promete Berrar nem Berrucotai. Insaciável, né? São insaciáveis aqui, porque aprenderam com as nações e no meio dos estrangeiros. Isso. Estão praticando isso, é o povo de Adonai. Eu estou falando, me perdoe, Léo, interferir aqui e falar, porque é isso que o Espírito está falando. Aqui, ó. Lá em 26, tu semearás, versículo 15, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Por quê? Por quê? Porque vocês observam os estatutos de Onri. Nós observamos. Quem é Onri? É o pai de Acabe, esposo de Jezabel. Onri. Eu quero dizer para vocês que o que Onri fazia era disputa, briga entre irmãos, confusão e perturbação. Se você quiser ouvir isso, vai em 1 Reis, no capítulo 16. Vamos lá. Por isso que Acabe chega para ele, fala para Isaías, fala assim, vens tu, perturbador de Israel. Isso. 1 Reis, capítulo 16. Vamos falar aqui a verdade, porque o Léo anunciou. Isto é Shavuot que nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir Shavuot. As benignidades do Eterno eu alcançarei e as suas grandes misericórdias para conosco. Aí não leu o versículo seguinte. Léo não leu. São filhos que o Eterno esperam por eles, que não mentirão. Isso. Que falarão a verdade. Assim eu serei o seu salvador. Do contrário, eu serei o seu inimigo. Se vocês continuarem praticando estas coisas. Rehobote, pastores e líderes. Porque costumam apontar os dedos só para o outro, não aponta para si mesmo. Né? 1 Reis, capítulo 16, vem a ver qual é o estatuto de Onri: disputa, briga e confusão. Versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei. A outra metade seguia Onri. O que é isso? Disputa. Divisão e disputa. Isso você aprendeu com as nações e com os reis das nações, não no monte e nem muito menos em Berrucotai. Amém. Aqui, ó, mas o povo que o seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Esses são os estatutos de Onri. E reinou 12 anos. Em Tisra reinou 6 anos. De Semer comprou o monte de Samaria, capital do reino do norte. Dividiu Israel. Dividiu. Bem claro está. Bem claro. Esses são os estatutos de Onri. Por isso que a palavra para Berrar e Berrucotai é Miqueias capítulo 6 e Zacarias capítulo 11. Irmãos, quando o Eterno nos tirou do Egito, ele saiu com os pastores conduzindo o povo. Agora ele não pode contar com os pastores.
Ele mesmo vai pegar as varas e vai dividir a vara do pastor e vai dividi-la em graça e união. E nenhuma delas prevalecerá, porque Adonai fará isso. Porque quando ele tira, Isaías capítulo 63 diz isso, ele sai com os pastores, ele arranca o povo do mar, guiado pelos pastores, mas agora os pastores não guiam nada e nem a ninguém. Desviam para os estatutos de Ori, aqui dentro e fora daqui e tudo. É isso que o Eterno está falando em Berucotai e vai lá em Zacarias capítulo, que você vai ouvir, porque ali no Berucotai a Paraxá encerra que tudo que passar pela vara do pastor, que é o dízimo. Por isso que é Zacarias 11. O pastor, a vara passa contando as ovelhas. Aquela que está machucada, ele vai pôr do lado. Aquela que está doente vai para a enfermaria. Aquela que está assim vai fazer isso. Mas as ovelhas não querem obedecer. E nem o pastor quer dirigir. Ali ele está falando tudo o que passar. Encerra Berucotai. Encerra. Agora vai em Zacarias, você vai ver falar sobre os pastores aqui. O que Adonai vai fazer com os pastores? Esse bando de gente irresponsável, me perdoa, que gritam a palavra de Adonai, mas não olham para o Monte Sinai e nem para o Monte Sião. Andam após os seus ídolos e não têm humildade para servir a Adonai. Amém. Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros, porque os pastores são considerados, e homens considerados como cedros, livres para ensinar a palavra de Adonai verdadeira e dizer às ovelhas: você está doente, fica aqui à parte, vá para a enfermaria se cuidar. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouvi o uivo dos pastores, a sua glória destruída, porque não há humildade. O que o Eterno requer de ti, diz Miqueias? Que andes humildemente com teu Deus. Um coração contrito é um coração humilhado, é um espírito humilhado. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Eterno, meu Elohim: apacenta as ovelhas destinadas à matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados. Aqueles que as vendem dizem: louvado seja o Eterno, porque me enriqueci vendendo as minhas ovelhas. Os seus próprios pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores da terra, diz o Eterno, mas entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo, e não na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Eu apacentarei as ovelhas destinadas à matança, os pobres ovelhas do rebanho. Então tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Destruí os pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma. Eles conhecem o Monte Sião, eles conhecem o Monte Sinai, mas eles não querem obedecer nada que vem do Monte Sião, e nem do Monte Sinai, e nem as ovelhas também. Amém. Destruí e também a sua alma teve fastio de mim. Se encheram de Adonai, da sua lei, que era a lei de Adonai, é provérbio em cima de provérbio, só norma em cima de norma. Eu não quero. Se enfastiou de Adonai. Aí então eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. O que for destruído, seja destruído. Os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para anular a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Foi anulada naquele dia, e assim os pobres do rebanho que me observavam conheceram que isso era a palavra do Eterno. E eu lhes disse:
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Se não deixai, pesaram, pois, o meu salário. 30. Olha a avaliação aí que está lá em Berrar. 30 moedas de prata. O Eterno me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço que eu fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Eterno. Então quebrei a minha segunda vara, a união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Adonai toma a frente para verdadeiramente mostrar que há divisão, que há disputa, que há tudo isso e que tem que se desfazer. Então o Eterno me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor insensato, porque levantarei um pastor na terra, que não visitará a que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, cai a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todos se escurece. Agora eu quero mostrar para vocês Juízes capítulo 2, o pranto que precisa se levantar, porque aqui o anjo vai falar, Israel vai se arrepender e prantear, como o pranto daquela que perdeu os filhos todos. Juízes capítulo 2, irmãos, quando fala para vocês a verdade, vocês também não querem, as ovelhas são rebeldes, não querem ouvir, o pastor, e o pastor não quer obedecer a Adonai. Juízes capítulo 2, subiu o anjo do Eterno a Gilgal, Juízes capítulo 2, a Boquim, e diz: Boquim foi dado o nome de pranteadores, chorai sem parar, não pare de chorar e prantear, para que Adonai socorra o seu povo. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que, com juramento, havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra. Não aprenda os costumes das nações que foi estabelecido no Monte Sinai. Amém. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Por que andam disputando entre vocês? Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: não vos expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Eterno acabado de falar estas palavras aos filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Arrependimento de pecados. Pranteadores. Temos que prantear até Shavuot. Temos que prantear até Shavuot. E chamaram aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Eterno. Boquim significa pranteadores. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Olha aí, Léo. É ou não é Berrar e Berrucotai? Agora vai em Joel. Essa palavra aqui que tem que orar para Joel. Nós temos que falar ao mundo cristão. Eles precisam vir a nós para ouvir a palavra. Mas nós não temos capacidade para dar, devido ao tumulto que há no nosso coração, a doideira e tudo isso aí. Obrigada mesmo. Joel capítulo 2. Desculpa, Léo, te interromper. Desculpa, na verdade, ela Léo. que ia ensinar, viu? Eu que ia ensinar. Ela pediu para que eu viesse. Mas Baruch Hashem, nós estamos aprendendo juntos. Isso. E eu não preparei nada disso Não, aqui. Se vocês pegaram quiserem na mão ver, dela aqui, ó. está tudo num caderninho escrito aqui, ó, do lado. Agora, vem um e traz uma palavra, vem outro e traz outra palavra. E somos obrigados a entrar em pranto juntos. Olha aqui, ó, versículo
12. Ainda assim, Não, agora capítulo mesmo, 2. diz Joel 2, versículo 12. Isso, 12, tá, gente? Assim, ainda assim, agora Agora mesmo, diz o Eterno: voltai para mim, de De todo o vosso coração, arrependimento de pecado. com jejuns, com choro e com pranto, aos pranteadores lá de Boquim. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Amém. Voltai para o Eterno, vosso Elohim, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Amém. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Eterno vosso Elohim. Tocai a trombeta no monte Sião, Está proclamando o clamor aí. santificai um jejum, Amém. proclamai um dia de assembléia solene, Amém. congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, planteiem os homens, ministros do Eterno, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa ao teu povo, ó Eterno, e não entregues a tua herança à vergonha, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Elohim? Então o Eterno teve zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. O Eterno responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então eu falei assim, eu no início aqui muito triste, eu falei: Eterno, o que está acontecendo que nós não aprendemos a tua palavra? Nós não conseguimos nos arrepender dos nossos pecados. O que está acontecendo? Ele foi dando em ordem tudo isso aqui que vocês estão vindo. Maravilha. Para Char, Berrar e Amém. Berrucotai. Amém. Nós entramos em jejum depois de Shabat. Cada um faça jejum no horário que melhor lhe aprouver. Até a sexta-feira, para receber o Kabbalat Shabat, encerra o jejum. Porque nós precisamos tomar emenda na nossa vida. Amém. Remover da nossa vida toda impureza e toda sujeira, para que nós possamos celebrar Shavuot, receber a Torá, receber do Monte Sinai os ensinamentos e colocá-los em prática, cumpri-los e ensiná-los, porque Yeshua diz no capítulo 5 de Mateus que aquele que cumpre e ensina é o maior no reino dos céus. Amém, Adonai. Amém. Aquele que não diz que é maior, aquele que faz isso ou aquilo. Aquele que cumpre o que errar, Monte Sião, Sinai ensinou, e o Monte Sião cumpre. Por isso que todas as nações concorrerão para aprender as tuas leis e a tua palavra. Amém. Nos montes. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, para que nós encerremos o nosso jejum. E pranteando diante do Eterno, chorando mesmo. O jejum vai ser encerrado domingo. Não. Sexta-feira, antes de Shabat, para celebrarmos Shabat. Começa hoje, depois de Shabat. Depois, escolha o seu tempo, a sua hora, e jejue. E se una ao povo de Adonai. Amém. Para podermos prantearmos e chorarmos. Damos o nome nessa semana de Boquim. Os pranteadores. Boquim, os pranteadores, para que Adonai ouça o nosso clamor e remova do meio de nós a divisão. Se encerre isso, se encerre as práticas de Ori e dos estatutos de Ori. Amém. Tenha misericórdia de nós, ó Adonai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Adonai. Tenha misericórdia de nós. Amém. Dos pastores, do rebanho, das ovelhas, tenha misericórdia de nós. Amém, Adonai. Ajuda-nos, Pai, Ajuda, ouça sim, o nosso Eterno. clamor. Ouça o nosso clamor, durante Pai. toda a semana Sim, que se Hashem. inicia. Para que choremos diante do teu altar. Amém, Adonai. Em arrependimento de pecados. Amém, E voltemos para o Eterno. Para o Eterno. Que é grandioso em perdoar-nos. Amém. Grande em misericórdias e benignidades para conosco. Amém. E nos traz até a tua presença, Amém, Adonai. Pai. Amém, É o que Adonai. nós te pedimos.
Em nome de Yeshua, aquele que nós declaramos que amamos. Amém. E que servimos. Em nome dele que nós te pedimos. Amém. Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Agora fica mais evidente para mim e para você a questão ali do salmista no Salmo 121. Quando ele clama, ele sabia que ele precisava de uma solução para os seus problemas. Essa é a minha e a sua posição durante essa semana, para que nós possamos celebrar Shavuot orando Isaías capítulo 63. Senão a nossa oração será inútil. Será inútil. Por isso que nós precisamos orar Isaías 63. Vamos lá comigo, por favor. Mas antes de Isaías 63, eu queria concluir aquilo que nós estamos falando, da questão do domínio, que é o homem in natura, ali em Gênesis. Eu vou falar rapidamente para que nós não venhamos a desviar daquilo que o Eterno já colocou para nós no dia de hoje. Ali o termo ali é Mirdã, da raiz Radã. Esse termo, segundo os exegetas, ali de domínio, foi dado por Adonai ao homem, para que o homem domine sobre os peixes, sobre toda a criação. Logo depois você vai ver o homem ali em Gênesis capítulo 1, transgredindo gravemente contra o Eterno. O termo ele perde a tua validade, a sua validade. Eu coloquei aqui que então o domínio ele vai retornar para Adonai. Tira da mão do homem por causa do uso indevido e retorna para Adonai. Isto é, o dominador da terra, aquele que era in natura, que tinha o poder dado por Adonai de dominar a criação, ele passa a ser o que vai ter que conquistá-la. Aquele que vai ter que andar para reconquistar a terra. Por isso que Adonai vem com todo o fervor para mim e para você no dia de hoje. Porque em Levítico capítulo 25, que está dentro da nossa porção, ele diz assim, que a terra não será vendida definitivamente, porque a terra é minha, diz o texto, é de Adonai a terra. E nós somos simplesmente habitantes e metecos nelas. Por isso que ali em Bear, o Shabat da terra, e também em Yovel, o ano de Shemitah, consiste em uma suspensão a cada 7 anos da propriedade privada e tem como a expressão o Shabat para Adonai, porque Adonai toma para si o domínio de todas as coisas. O homem pecou gravemente, perdeu a oportunidade de exercer a função primordial que Adonai dá para ele em Gênesis. O homem in natura deixou de ser in natura, foi transformado por causa do pecado. Então ele perde essa condição. Aí eu estava observando que tudo tem a ver com Shabat. Tudo tem a ver com Shabat. Por quê? É o ano o Shabat da terra e o Shabat e Shabatot. O Shabat, o Yovel, os 50 anos, são 7 semanas de anos de sábado, né? São 7 semanas. Então tudo vai terminar com o Shabat. Por isso que ali em Levítico, pastor, capítulo 26, ali em Levítico capítulo 25, aliás, ele vai dar ênfase ao Shabat e ele vai dar uma série de consequências pela transgressão humana que ocorre, que é isso que o Eterno já nos acusou e acusa para nós. Por que a gente fala que acusa para nós? Porque foi dada a nós. Se fosse acusar o outro que lá do outro lado do rio, ia acusar a ele, não aqui para nós, mas está acusando para nós. Lá em Levítico capítulo 25, você vai ver aqui que, deixa eu ir lá, capítulo 25, ele vai falar que o Shabat é de Adonai. Olha só que interessante, do 1 ao 7, diz assim, aqui começa Berrar, no monte. Disse o Eterno a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dizes, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Eterno. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano, a terra terá o seu Shabat de descanso. É um Shabat do Eterno. Presta atenção nesse detalhe. É o Shabat do Eterno. É ele que é o Shabat dele. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra no seu descanso vos será por alimento.
a ti e ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao estrangeiro que peregrina contigo, como também o teu gado e os seus animais, que estão na tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento, porque é Shabat do Eterno. A Torá em si, para todos. O alimento aqui é para todos. Por isso que eu comecei falando que o anúncio da Torá precisa ser para todos, que todos virão ao Monte Sião. Olha aqui, ele diz assim, a Torá diz, lá em Êxodo capítulo 31, não precise ir lá. No verso 14, na primeira parte já diz assim: guardai o Shabat, sim, ele é consagrado para vós. O Shabat da semana aqui vai ser consagrado para o homem. E Yeshua ainda confirma em Marcos capítulo 2, no verso 27 e verso 28, ele diz assim, Yeshua diz: o Shabat é feito para o homem, não o homem para o Shabat. Assim o Filho do Homem é Adon, até do Shabat. Aqui o Shabat é da terra, o Shabat é de Adonai, como nós lemos, porque o fruto da terra, que é dele, ele falou assim, a terra é minha, nós acabamos de ler, vai produzir espontaneamente e vai pertencer a todos. Todos têm direito ao mesmo alimento que eu comer, o outro tem direito a comer, a todos. Fica então aqui, não dá, perde tempo e não dá comida a todos. Fica envolvido com outras coisas e não dá comida ao povo. É isso que a pastora está lembrando que nós acabamos de ler. Então aqui fica evidente que a proteção da terra ou da propriedade e do homem está intrinsecamente, isso é, essencialmente, ele vai estar ligado ao Shabat. Por isso que o Eterno nos deu Isaías 56. Isaías 56, vai lá para você ver que Isaías 56 você cai imediatamente em Isaías 63, onde nós precisamos ir. Tá vendo? Isaías 56, nós lemos isso ontem, quando nós estávamos aqui, iniciando as nossas orações por Kabbalah Shabbat, por recebimento do sábado. Aqui no Isaías 56, você vai ver que a proteção da propriedade e do homem, por isso que a questão vai se culminar no Shabbat. Resistência, porque Shabat já ensina mandamento para mim e para você. E se eu não cumpro o Shabat, eu não cumpro mandamento. Não é isso, Leonardo? Se eu não cumpro o Shabat, eu não cumpro o mandamento. Eu vivo de acordo com as nações, celebrando e adorando os meus ídolos sobre os meus outeiros. É assim que vivem as nações. É assim. Então, olha só, você vai ver que as duas instituições, elas vão dar proteção aos mandamentos através de quê? Através da propriedade, a proteção da propriedade e a proteção do homem. Olha aqui em Isaías 56. Ele diz assim, olha, do verso 1 ao verso 7 só, tá? E do verso 7 em diante, é mais correção. Mas olha qual no capítulo 56 de Isaías. Assim diz o Eterno: mantende o quê? O juízo para mim e para você, e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir. Lembra que Isaías capítulo 2 diz assim: nos últimos dias concorrerão as nações. É isso aqui que Isaías novamente está falando para mim e para você. Pois a minha salvação está prestes a vir, por isso ele é considerado como profeta messiânico, Yeshua, ou Messias. Esse é o profeta que ele vem anunciando, viu? Ele diz assim, olha, está prestes a vir a minha retidão a manifestar-se. Em marcha o homem que faz isso, não a bem-aventurado. Aqui é em marcha, põe de pé, vai trabalhar, vai fazer com que a salvação possa vir. É isso que João Batista faz ali quando ele fala arrependimento de pecado. Quando ele anuncia arrependimento de pecado, ele está falando assim, põe-se de pé, em marcha. E não que você venha se, deitar em berço esplêndido, né? Não, esperando a salvação. Não é assim. Ele diz assim, verso 2, em marcha o homem que faz isso. E o filho do homem que lança a mão disso, de guardar de profanar o Shabat, e guardar a sua mão de perpetrar algum mal. Não digo estrangeiro que se houver chegado ao Eterno, de todo me apartarás o Eterno do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eu não passo de uma erva seca, árvore seca. Pois assim diz o Eterno, aos eunucos que guardam os meus Shabbatot, os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada,
abraço a minha aliança, aquele que faz adesão a Adonai, é esse que ele está falando. Darei a minha casa dentro dos muros e um lugar e um monte, um nome melhor do que filhos e filhas, a proteção do homem. Está vendo ele protegendo o homem simplesmente por cumprimento de Shabat. Olha só, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos teus, todos que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, fazendo adesão à aliança de Adonai, também os levarei ao santo monte. Está vendo? Você vai ter uma passagem garantida de ida ao Monte Santo, ao Monte Sinai. Você tem uma autorização da Torá para você subir ao Monte Sião. As nações que concorrerão são essas nações que vão fazer a adesão aos mandamentos, a adesão a Adonai e ao Shabat. São essas as nações. Não pense que você vai ver essas nações adorando os ídolos se aproximando. Não se aproximar, porque ele diz que a terra é minha. E ele fala bem assim: sede santo porque eu sou santo. Não tem lugar junto a santidade da Adonai com a idolatria. Não tem como caminhar junto. Não tem. Ele diz assim, olha: também levarei o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. As festas que nós proclamamos, que é a proclamação aqui da Torá, serão aceitas. O sacrifício da manhã e da tarde será aceito. Está vendo? Por isso que nós temos que ir lá em Isaías capítulo 63. Porque ali há um clamor ali diferente, porque Adonai não permanece conosco. Não é isso? Ali o profeta vai denunciar isso. É o dito do profeta falando do povo. Ele fala bem assim, ó: os meus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí vem, ó, assim diz o Eterno, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques. Vai vir uma unidade aqui, tá vendo? Ele vai dar de alimento, porque a terra está, vinde, comei. Por quê? Porque a terra está protegida, a terra é dele. Ele tirou o domínio do homem por causa do pecado, e aqui ele vai coordenar. Aí você vai lá em Isaías 63. E isso aqui que o Eterno brigou conosco hoje, nessa manhã. Fala, amado. Tem um monte. Todos. Você não está excluída, viu? Nem você, nem sua família, nem seu marido, nem seus filhos. Todos. Todos têm que ter o mesmo procedimento para ir ao Monte Sião. Senão só vai você. Ele rompe essa divisão familiar. Ela irrita os cristãos. Mas Adonai faz isso. Se o teu irmão e o teu pai fizer você desviar do Eterno, ele vai romper essa aliança com seus familiares. Para que você tenha unidade com Adonai, porque ele é que vai te dar proteção, é ele que vai te dar salvação. Isso é outro assunto, mas fala aí, Leonardo, desculpa. Verso 1 do capítulo 57. Léo. Muito bem, Léo, isso aí. É isso mesmo. Aí. Quando você vem falando presta atenção, irmãos, Isaías 57, verso 1. O capítulo 57 é a continuidade do clamor do capítulo 56. Ele começa: perece o justo e ninguém faz nada. Isso. Quantas vezes o ciclo eterno nos questionou isso publicamente? Não, perece o justo. Ele nos colocou contra esta palavra, né? Contra no sentido assim, nos pressionando: perece o justo e ninguém faz nada. É porque existem justos no meio das nações que também precisam chegar a este Monte Sião que você está nos falando aqui, que o Eterno está nos exortando. Porque o Monte Sião, aquele monte ali em Jerusalém, ali, pastor, ela está falando Monte Sião e Monte Sinai, porque não se chega ao Monte Sião sem passar pelo Monte Sinai, porque o Monte Sinai foi a parada de Israel antes do Monte Sião. Repete isso aí, por favor. Porque o Monte Sinai é o Monte da Aliança, onde desce as tábuas para Israel no monte Berá.
É desse monte que ele está falando, é do monte onde ele contraiu o matrimônio com o homem e com a humanidade. Isso. E uma coisa, para quebrar definitivamente essa coisa de que, isso é para mim, isso não é para mim, o Monte Sinai é no meio de um deserto, não era terra de ninguém. Foi dado um monte no lugar onde o estrangeiro e o da casa de Israel teriam acesso a este Elohim. Isso, né? Por causa das nações que teriam acesso. E uma coisa que me bateu aqui quando você falou, sem Shabat não se consegue nada disso, nós temos que lembrar que às vezes nós fazemos coisas como autômatos, mas nós temos que perceber o que nós fazemos. Todo sábado, nesta casa, é lido o Salmo 24 no serviço da Torá. Aqui. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os seus habitantes. E aí, se você olhar ali para frente, ele vai questionar: quem subirá ao monte do Eterno? Ele questiona: quem é? Que monte é esse que ele está falando? Beá. Que monte é esse? Quem subirá ao monte do Eterno? Quem dará direito à minha aliança e a morar no trono construído em Jerusalém, sobre o monte Sião pelo Messias? Quem? Que é quebrantado de coração, que não jura falsamente, que não entrega a sua alma à vaidade, e por aí vai. A gente lê isso no serviço da Torá todo sábado. Só que a gente não lembra de associar isso às cobranças que Adonai faz. E aí vem o respeito aos pais. Quando eles instituem isso por milhares de anos para a humanidade, Israel está anunciando ali, quem subirá ao monte do Eterno? E a própria nação de Israel não se atentou para isso. Não se atentou. Porque eles precisam ser disseminadores desta palavra que chega às multidões. O interessante, Léo, que os comentaristas dizem que a grande questão ali de capítulo 63, que nós vamos ler, pastor, é a questão ali do tempo. Se você olhar aqui no capítulo 57, aqui mesmo isso aí que nós estamos lendo, no verso 16, o Eterno não vai contender comigo, com você o tempo todo, meu querido. Você e eu seremos entregues às nossas próprias concupiscências. Sua própria sorte. A sua própria sorte. O bode Azazel vai ser lançado no ermo. Ele vai deixar você e eu no ermo. Isso. Capítulo 57, verso 16. Você olha ali que ele vai fazer isso. Porque o espírito do homem não pode contender o tempo todo com Adonai. Por isso que 63, ali no verso 16, ele fala bem assim, os exegetas falam assim, a questão aqui, é por causa do tempo. Ô Léo, interessante que eu estava aqui, uma pessoa chegou e me contou um sonho muito pequeno. O sonho é que nós estávamos rodeando um castelo, eu com a opção de homens pranteando e chorando e dizendo para eles: a Torá por si só se sustenta. A Torá por si só, ela faz tudo acontecer, porque ela foi dada no Monte Sinai. A Torá pequena. Nós temos a Torá pequena e a fala que aquela Torá faz estrago. Ela por si só se sustenta. Mas eu gritava para eles: ouçam, por quê? Por que em volta de um castelo? Porque construíram um castelo. Uma torre alta lá eles ficam. Não, eles não conseguiram construir torre nenhuma, não. Estão dentro de um castelo que construíram para eles. Castelo grande. É aquele daquela revista aí que os artistas vão fazer aquelas fotos. Da revista Caras. É isso aí que os homens constroem para eles. Fortaleza para eles. Castelos. Agora, quando você começa a gritar sobre a Torá se sustenta. Isso. Ela por si só se estabelece. Esse é o Monte Sinai. Porque em Yovel, o ano dos Shabat, o que acontece? Ali é proclamado através do toque do shofar. Os estudiosos e os especialistas gostam muito de ir a Josué, ali no capítulo 5, se eu não me engano, quando ele vai rodear, ali ele vai tocando o shofar por si só, as orações e o clamor, ali é um clamor de shofar. Eles vão Por quê? Porque nós estamos chegando em Shavuot, entrega da Torá, festa que celebra a Torá, mas não estamos ajustados ao Monte Sinai. Não. É isso que eu estou falando. E as pessoas perecendo, porque nós não podemos anunciar. Por causa de nós mesmos. Olha só. Por isso que aqui, o verso 16 diz assim, não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, pois o espírito do homem se enfraqueceria perante minha face, o fôlego do homem que eu criei. Por causa da iníqua avareza me indignei. Eu o castigarei e escondi a minha face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho do seu coração. Isaías 57. Pesado. Por quê? Porque aqui há um Isaías 53 que o Eterno nos deu,
nós lemos o capítulo, verso 7, vai lá para você ver. 63, verso 7. Aqui é um clamor. O profeta clama. Ele diz assim, não vamos ler todo ele não, por causa do nosso tempo. Mas vai lá no verso 16 em diante que nós vamos ler. Se tiver algo antes que quiser pronunciar, fiquem à vontade. Capítulo 63 do profeta Isaías, verso 16 diz assim: mas tu é o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconhece, tu é eterno, é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Os exegetas falam que não adianta você clamar para Abraão, Isaac e Jacó. Você tem que clamar para o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque mesmo se Abraão não nos conhece, mesmo que Israel não nos reconhece, nós temos Elohim como Pai. É Ele que é o Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. É o teu nome. Então não adianta, porque ele diz assim, que até das pedras ele faz surgir filhos de Abraão. O verso 17 diz assim: porque, ó Eterno, faz desviar dos teus caminhos, por que endureces o nosso coração, para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, das tribos da tua herança. A primeira parte do verso é um clamor do profeta. Esse clamor faz referência a Isaías capítulo 6, quando ele é chamado. Ele diz assim, vai lá, endurece o coração destes homens, lá no chamado do profeta Isaías. Aqui o profeta diz assim, olha, por que, ó Eterno, fazes desviar os teus caminhos? Aí os exegetas, os sérios, aqueles que estudam com seriedade a palavra de Adonai, não é aqueles tresloucados que põem mil coisas, não. Aqueles sérios falam assim, olha, é por causa do tempo que nós estamos perdendo. Perdendo o tempo que eu e você estamos perdendo. Aí o profeta entra com um clamor, com súplica, ele entra assim, volta, Adonai, aos servos da tribo da tua herança, daqueles que tiveram a Torá como propriedade deles. Ele chama assim, Adonai, volta para as tribos da tua herança. Ele está falando dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Volta. Ele diz assim, por breve tempo, o teu santo povo possuiu a sua herança, mas agora os nossos adversários pisaram o teu santuário. É aí que está o tempo, está vendo? Por breve tempo. Porque, se você observar, as promessas são todas para a eternidade. Olha a longevidade do tempo. Para os Bnei Israel, para os exegetas, os rabis, o tempo que Adonai dedicou para eles foi muito pouco. Não porque Adonai é injusto, não, mas porque eu, como homem, perdi o tempo. Por isso que o profeta Isaías no 57 ele diz, eu não contenderei muito tempo com o espírito do homem. Por causa disso que eles entram e eles falam bem assim, olha, esse tempo aqui que ele reclama, que ele clama assim, em breve tempo, por tempo, o santo povo possuiu a tua herança. Muito pouco tempo Israel se deixou ter o domínio de Adonai. Muito pouco tempo, Leonardo. Eles se corromperam muito fácil. Assim é comigo, com você. Nós conhecemos a Torá hoje. Amanhã nós se aborrecemos, não queremos mais a Torá. É assim que nós fazemos. A pastora veio com uma roupa que eu não gostei, eu não venho mais no Shabat. É assim que eu e você estamos. Porque nós olhamos o homem, criatura. Nós deixamos de olhar para o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Queremos olhar só para Abraão, só para Isaac, só para Jacó. Eles tiveram seus erros e foram corrigidos. A salmista fala isso no Salmo Shabat. Eles não foram poupados dos seus erros. Fala aí. A gente só tem esse gozo um pouco na nossa vida, porque a terra só volta a Adonai a cada 50 anos. Isso. Esse gozo é interrompido por causa da transgressão. Essa é a transgressão. Depois nós vamos encerrar com Levítico capítulo 26 para você ver o que aconteceu aqui. Ele diz assim, há muito que somos o teu povo, mas não exercesse o teu domínio sobre eles. Não foram chamados pelo teu nome, porque o tempo que eles se dedicaram de ser dominado por Adonai foram curto demais.
não se deixou de ser dominado por Adonai. Quando ele fala, ele toma o domínio ali do homem in natura, ele fala, a terra é minha, o poder está agora em minhas mãos, é ele que domina sobre todas as coisas. O homem rejeita o domínio de Adonai. Por isso que logo depois eles vão estabelecer reis e reinados, para que o homem venha reinar sobre ele. E assim é comigo e com você. Nós instituímos pastores para reinar sobre nós, nós instituímos profetas para reinar sobre nós. Mas se esses pastores e se esses profetas não andarem segundo o mandamento de Adonai, você está sob um jugo que você mesmo colocou sobre você. Se você vê isso, lá no capítulo 39, ele vai falar por que Israel vai para a Babilônia. E está aqui nessa porção, vai lá para a gente encerrar isso aqui. Levítico capítulo 26. Está dentro da porção. Levítico capítulo 26. Ali, a partir do verso 14, não vou ler, mas ali está um fundamento da disciplina. Como é que Adonai vai te disciplinar, a mim e a você, para que eu possa retornar para Ele? Para que você tenha a proteção dEle e que a terra tenha a sua proteção. No capítulo 26, mas olha só, somente o verso 31, ele diz assim, em diante: convertei as vossas cidades em deserto, assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso cheiro suave. Ele está falando por causa da grande transgressão que o homem cometeu sobre Adonai. Verso 32, assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades ficarão desertas. Olha o verso 34. Aí então a terra folgará nos seus Shabatot, o ano do Shabat. A terra folgará por causa da minha transgressão, até a terra foi prejudicada. Olha só. Então a terra folgará nos meus Shabat, nos meus sábados, todos os dias da sua assolação. Na nossa infidelidade, negamos o Shabat. Por isso que vai culminar no Shabat. Amém. Negamos o Shabat. E vós estarei na terra dos vossos inimigos, dentro da Babilônia. Nós dentro da Babilônia e a terra folgando o Shabat, que nós recusamos a obedecer. Está vendo? E neste tempo, descansará. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos meus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Você vê isso em 2 Crônica, capítulo 26. Bem claro, por causa da transgressão do Shabat. Se eu transgrito o Shabat da semana, que é facinho, né, pastor? Que fala, facinho de obedecer, ainda mais os anos do Shabat, o Yovel, o Shemitah. Não vou continuar. Se eu não estabelecer na minha vida um arrependimento verdadeiro e sincero. Existe aqui, terminando, 3 itens que eu e você precisamos ler e entender que está o arrependimento. Olha no verso 40. Ele vai falar no verso 40 sobre o arrependimento. Olha. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos. Ele está clamando por um arrependimento. Esse é o clamor, está vendo? Ele vai clamar para que nesse arrependimento eu e você vamos nos humilhar. Ele diz assim, olha: então, se o teu coração incircunciso se humilhar e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e a minha aliança com Isaac, e a minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Olha que a promessa está ligada, que eu preciso lembrar da aliança feita com os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Esse é um clamor que o Adonai começou aí com todo o fervor para mim e para você. 43. Vamos ler do início então. Pois a terra abandonada por eles folgará nos meus sábados, enquanto estiver assolada sem eles. Verso 43, parte B. Tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto
que rejeitaram os meus juízos e desprezaram os meus estatutos. Está vendo? Mesmo assim, estando ele na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem aborrecerei deles, para cumpri-los, consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o eterno, o seu Elohim. Ele assina aí. Eu sou o eterno. Sou eu que falo. Não é nenhum outro. Aqui não é nenhum homem, não é nenhum profeta. É ele, é a Torá que está falando. E esse é um recado para nós. Nosso clamor. Nós pensamos que nós estávamos tranquilos para celebrar Shavuot. Não, nós estamos preparando, achando que nós estávamos tudo bem com preparação. O Eterno vem que não é assim. De pé, em marcha, para que nós possamos nos corrigir. Eterno, nós queremos te agradecer. Agradecer quando o Senhor se faz presente, tão palpável no dia de hoje, para que nós possamos corrigir os nossos maus procedimentos. A nossa má conduta está disposta diante do teu altar, para que o Senhor venha nos chamar a atenção e nos corrigir, para que haja um verdadeiro arrependimento de pecado, para que nós venhamos cessar a nossa língua quando viemos falar do outro, para que nós venhamos corrigir primeiro a nós mesmos, Hashem. Nós estaremos, ó Pai, cumprindo esse jejum ao qual o Senhor estabeleceu para nós, para que possa haver em nós um verdadeiro arrependimento de pecado, e assim nós possamos nos apresentar em Shavuot, livres de todo pecado, livres de toda transgressão ao qual nós cometemos diante de Ti. Tem misericórdia de nós e continue a falar conosco, Adonai. Não nos deixe pensar que nós estamos tranquilos na nossa costumeira, mas o Senhor venha falar conosco, nos chamando a atenção. Eterno, muito obrigado, porque o Senhor se lembrou de nós neste Shabat. Em nome de Yeshua, Messias, é que nós oramos diante da Tua presença nessa manhã. Amém. E Evarechecha Adonai Krishmerecha, e Adonai Panovelecha Viponecha, Isa Adonai Panovelecha Viasemelecha Shalom, Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê um sábado de paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém.